Podem se assentar, irmãos e irmãs. Muito obrigado pela leitura, Carol. É uma honra poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. E é muito bom começar a semana na presença de Deus, na casa dele, para o adorarmos e sermos alimentados pela palavra dele. Irmãos e irmãs, naquela música, o Samba da Bênção, do Vinícius de Moraes, ele começa a fazer uma declamação. E tantas coisas que ele diz, lá pelas tantas ele solta essa aqui, ó. A vida é a arte do encontro. Se nós formos para parar nessa sentença, para pensar nessa sentença, nós vamos chegar à conclusão de que ele estava certo. A vida é a arte do encontro. E há encontros que são mais que encontros, são, por assim dizer, eventos. Há encontros que têm uma importância capital na história das nossas vidas. Eu vou confessar para vocês que eu tenho o hábito, alguns podem achar estranho, mas eu tenho esse hábito, de às vezes parar para pensar e fazer as listas dos principais encontros que eu tive na minha vida. Pensando sobre isso, eu cheguei à conclusão de que há uma hierarquia dos encontros. Alguns são mais importantes que os outros. Há encontros que são um kairós, ou seja, um tempo especial, uma data fora do comum, que acabam se tornando também uma metanoia, ou seja, transformação, mudança de rota. Eles provocam transformação interior, mudança de rota. A vida que estava indo para um lado passa a caminhar para o outro. Para exemplificar, eu vou ilustrar contando algumas histórias para vocês aqui, algumas histórias de cunho pessoal. A minha família mudou de Minas para cá na minha infância. Nós moramos aqui durante muito tempo. Depois de alguns anos, já na fase adulta, eles já tinham voltado para Minas, e eu estava morando aqui sozinho, eu decidi voltar para a minha terra natal. Aí eu cheguei em Valadares, que é a minha terra natal, acho que cerca de um mês depois eu reencontrei o pastor da minha infância, o homem que tinha sido assim. Quando você fala assim, você lembra de quem foi seu primeiro pastor? É esse pastor que me vem à mente. Eu reencontrei esse pastor. E aí ele me fez um convite. Elias, eu te admiro tanto, você foi minha ovelha, eu vejo que você tem gosto por estudar a palavra, gosta de teologia, de Bíblia, e nós temos isso em comum, então eu gostaria de fazer um convite para você. Vá lá na igreja, dá uma palestra para os jovens da igreja. E o título da palestra era Por que estou aqui? Aí eu fui lá na igreja, dar uma palestra. E quando eu estou lá no púlpito da igreja, falando sobre por que estou aqui, fui citar a Bíblia, fui citar Victor Franco, e vários teólogos e tal, de repente, meus olhos se depararam com os olhos de uma moça que estava sentada, assim, baixinha, e ela estava ainda mais encolhida, estava se encolhendo ainda mais. Aí eu estava lá no púlpito da igreja, aí meus olhos, como diz o Flávio Venturini, se viram naquele olhar. Eu bati o olho assim naquela moça, pensei assim, rapaz, uma moça interessante, né? Aí continuei falando. Aí, depois do culto, eu procurei o Arley. O Arley é irmão do reverendo Eric, meu primo. Aí eu cheguei pro Arley e falei, primo, vem cá. Eu estava lá no púlpito da igreja, estava falando sobre por que estou aqui, de repente, eu vi uma jovenzinha lá no canto da igreja, e eu falhava, ela já é baixinha, e ela se abaixava ainda mais assim para se recolher, e eu achei ela interessante. Eu encontrei minha esposa ali, meu primo. Aí, meu primo, você conversa fiado demais, rapaz. Você conversa fiado demais. Para encurtar a história, meus irmãos, a gente se encontrou naquele dia, naquela igreja. Esse encontro gerou muitos frutos. Tivemos alguns percalços também. Alguns irmãos aqui acompanharam alguns desses percalços. Mas esse encontro gerou muitos frutos. Sendo o mais belo dele a Melissa, que será batizada nesta manhã aqui nessa igreja. Mas tem mais detalhes na história, sabe? Tem mais detalhes. Tá.
Tem mais detalhes. Nessa mesma igreja que eu conheci a Kátia, o reverendo Eric conheceu a Léo. Foi a mesma igreja, hein? Foi a mesma igreja que eu conheci a Kátia, foi a igreja que o reverendo Eric conheceu a Léo. Também é a mesma igreja que ele conta parte dos dramas que ele viveu na igreja, tá? Que ele foi barrado no culto da ceia da unidade, que a tia falou com ele que tinha vergonha dele. Também foi na mesma igreja, tá, irmãos? Foi a mesma igreja também que eu fui perseguido. Eu vou pular essa parte aí, porque esses encontros não foram muito agradáveis, não. Mas o Arley tem uma importância nessa história. Você lembra que eu falei que há uma hierarquia de encontros? O Arley, volto a dizer, meu primo, irmão do reverendo Eric. Anos depois, eu e a Kátia conversando, decidimos, no meu caso, retornar e ela vir morar pela primeira vez aqui na Grande Vitória. Reverendo Eric fazia muitos anos que eu não reencontrava. Muito tempo. Aí o Arley, irmão dele, foi casar. Aí recebi o convite. Eu falei, não posso perder. Eu tenho que honrar meu primo e ir lá. Porque o Arley e o reverendo Eric foram primos muito próximos na infância. Então eu tenho que ir lá no casamento do meu primo. Fui lá no casamento do Arley. E fazia muito tempo que eu não revia o reverendo Eric. Aí conversando com ele, no reverendo Eric, ô primo, e aí como é que estão as coisas? O que você está fazendo da vida? Onde você está? O que está rolando? Me conta um pouco a sua história. Ele me falou, rapaz, eu passei por um processo de transição, estou no anglicanismo, e amanhã será sagrado bispo. Estou no anglicanismo, e eu pastorei uma igreja lá no centro de Vitória, assim, me deu todas as coordenadas. Eu não tinha o reverendo Eric nas redes sociais, porque, enfim, pra vocês terem ideia, eu fiz Instagram aqui por causa do Luzi, né? E Facebook eu tenho há muitos anos, mas não entro. Então não tinha nem o reverendo Eric nas redes sociais. A Kátia tinha. Aí um dia, anos depois, tá, irmãos? O casamento do Arley, passaram-se anos, 2, 3, 4, acho que uns 5, 6 anos se passaram. Aí um dia eu estava em casa, num domingo de manhã, conversei assim com a Kátia, me deu um estalo. Eu tenho que visitar a igreja do meu primo. Onde que é? Porque eu não tenho, sei que tem ele, a âncora aí no Facebook, sei que tem a Léo e o Eric no Facebook. Dá uma olhada aí no endereço e me fala. Ah, é assim, no lugar tal. Eu me viro lá, eu acho. Vambora, deixa que eu vou. Ah, você quer ir? Não, dessa vez não. Então, eu vou embora. Quando eu cheguei na igreja, no antigo endereço, eu cheguei a primeira vez, eu vi o louvor, eu vi a pregação, eu olhei para um e para o outro e falei, é aqui, essa é a minha nova casa. Eu estava numa outra denominação e falei assim, não, é minha casa, vou fazer uma transição. Encontrei minha casa, encontrei o lugar onde eu vou poder exercer os dons que Deus me deu, onde a palavra me alcança. Eu me identifico, me sinto familiarizado neste ambiente. Alguns irmãos eu lembro aqui, que estavam lá no culto. Eu lembro das pessoas que me receberam na acolhida. Eu lembro da cruz que me deram de presente. Eu lembro da palavra que foi pregada. Eu lembro de detalhes. Percebam que foi um reencontro que promoveu outros encontros. Através desse reencontro com meus primos lá em Valadares, eu cheguei na âncora. Há encontros que promovem outros encontros. E através do reverendo Eric eu pude encontrar esta comunidade. Através do reverendo Eric eu pude encontrar vocês. Pude conhecer os casais que serão os padrinhos da minha filha. Então, assim, quando eu paro para pensar na minha história, eu chego à conclusão de que é uma hierarquia, assim, dos encontros. Há encontros que são kairos, que provocam metanoias. E na passagem que a Carol leu para nós, isso está claro. No texto bíblico que a Carol leu para nós, isso fica bem claro. Aquela mulher teve um encontro, ou melhor dizendo, Jesus a encontrou. E aquele encontro mudou toda a vida dela. Esse texto tem camadas, tem símbolos, tem imagens, tem verdades tão profundas
que eu oro a Deus para que o Espírito me capacite para poder discorrer de modo que seja compreensível para todos e que o Espírito também abra os entendimentos de cada um, a compreensão de cada um, para que você possa assimilar as verdades que estão nesse texto. Eu vou pincelar só algumas delas. A primeira coisa que a gente deve se ater nesse texto tem a ver com a água. Quem esteve atento durante a leitura percebeu que o texto começa falando sobre batismo. Que Jesus batizava, embora não fosse ele que batizasse, fossem seus discípulos. E os fariseus se irritaram. O texto não diz claramente, mas fica subentendido que Jesus estava assim, cara, eu não estou no clima de discutir com fariseu agora. Eu estou aqui na Judéia batizando, e eles vão vir aqui me importunar. Cara, eu sei exercer a ira. Quando é necessário, como nós vimos aqui recentemente numa passagem do templo, que a ira divina se acendeu em Jesus, ele chutou mesa, cambista, deu tapa em cambista. Há momentos nos quais é necessário deixar extravasar uma ira santa para que a santidade de Deus seja proclamada. Mas aqui Jesus não estava na vibe da dissensão, do bate-boca. Jesus falou, ó, esses caras vão vir aqui me importunar, eu vou para outro lugar. Estou na Judéia, eles vão vir para cá, vamos para Galileia. Então o texto começa falando sobre batismo. E Jesus e os discípulos saem da Judéia em direção a Galileia. No trajeto, eles passam por Samaria. Quando chega em Samaria, Jesus fica com sede. Aí Jesus para num poço para beber água. A história desse poço é muito interessante, irmãos. Para você entender qual o contexto, a origem desse poço, você tem que regressar lá em Gênesis, capítulo 33. O texto fala do reencontro de Esaú e Jacó. Todo mundo aqui sabe a história de Esaú e Jacó. Que Jacó, por assim dizer, roubou o direito de progenitura de Esaú. E havia uma contenda, uma dissensão, uma rivalidade entre os irmãos. Gênesis capítulo 33 vai falar do reencontro deles. Então Jacó esperava que o irmão estivesse irado, que o irmão ia chegar com sangue nos olhos para promover a vingança, porque Jacó havia defraudado Esaú, e não foi assim que Esaú procedeu. Esaú agiu, o reverendo Cícero na escola dominical falou que já existia graça no Antigo Testamento, e de fato existia. Esaú agiu com graça. Esaú, em vez de exercer vingança, exerceu misericórdia e graça, perdoou o irmão. Quando os irmãos se despedem, Jacó compra uma propriedade para edificar um altar. Naquele altar estava o poço, esse poço que a mulher samaritana está falando. Então veja bem, quando a gente para analisar o texto, a gente vê que aquele poço simbolizava a reconciliação, o renascimento de uma relação que estava fraturada. Nesse episódio de João capítulo 4, diante do poço, Jesus estava dando a oportunidade para aquela mulher recomeçar, para que a vida dela se refizesse, que houvesse na vida dela um renascimento. E o mais interessante é quando a gente vai pesquisar sobre a história desse poço hoje, lá está edificada uma igreja. Então a gente vê que naquele poço, o simbolismo de renascimento, de recomeço, o simbolismo de novas oportunidades, porque quando Jacó comprou aquela herdade e edificou um poço, foi um símbolo de um recomeço, de uma relação que estava fraturada. No diálogo de Jesus com a mulher samaritana, era o recomeço que Jesus estava propiciando para ela. E hoje funciona lá uma igreja ortodoxa, e igreja é lugar de recomeço. A gente vê esse simbolismo da água naquele local. E a Bíblia fala da água trata a água como um símbolo de recomeço, de renascimento, em diversas outras passagens. Posso citar algumas aqui. O dilúvio foi tanto símbolo de destruição como de recomeço. Pessoas perderam a vida, mas uma família foi salva pelas águas. Em Êxodo, quando vai contar a história de Moisés, Miriam e Joquebede colocam Moisés no cesto, e a filha de Faraó acha Moisés nas águas. Recomeço.
O povo de Israel, quando estava sendo perseguido, marchando no mar, as águas do mar foram símbolo de morte para o exército de Faraó e de recomeço para o povo de Israel. E o batismo cristão é o maior símbolo de renascimento, de recomeço, de um ser que morre para que o outro ser renasça. Símbolo de recomeço. Isso está muito claro na Bíblia. E nos evangelhos, o simbolismo da água, ele adquire uma outra característica. Além de ser símbolo de recomeço, é símbolo da descida do Espírito. Jesus, quando foi batizado, o Espírito desce. Jesus promete que batizaria com o Espírito, nas águas e com o Espírito e com fogo. O batismo nos evangelhos adquire uma outra feição. E aqui nessa passagem a gente vê que uma mulher estava indo buscar uma água, e ali ela se encontra com Jesus, e Jesus concede, Jesus pede a água a ela. Aí ela fala para Jesus, mas você é judeu. Ela identificou que Jesus era judeu. E o lindo na passagem é que Jesus diz para ela assim, olha, eu tenho uma água para te dar. Eu tenho uma água para te dar. E a água que eu te der, ela vai saciar a sua sede. Existe uma aplicação muito linda que a gente pode extrair daqui, meus irmãos. Que toda sede, como eu estou agora, vou até tomar um pouquinho de água. Toda sede, no final das contas, é sede de vida. Porque sem água não há vida. Por isso que a Bíblia vai tratar a água como símbolo de vida, de recomeço. Estar vivo é sempre recomeçar. É sempre renascer. Toda vez que você bebe a água, você ingere água, seu corpo está com líquido em quantidade adequada, você está revivendo, você está vivo. O que nós podemos extrair desse texto é, toda sede, no final das contas, é sede de vida. E toda sede aponta para Cristo, porque a Bíblia diz que todas as coisas subsistem nele, e ele tem a água da vida, a água que vai matar a nossa sede por eternidade. Mas no texto há um outro símbolo, há uma outra imagem muito forte no texto, que é a da mulher. Gente, a gente tem que discorrer aqui sobre a condição da mulher nesse contexto social. Alguns rabinos ensinavam aos homens a fazer a seguinte oração: ó Deus, graças te dou, porque não nasci gentil, não nasci ignorante da lei e nem nasci mulher. Outros rabinos já ensinavam, olha, se você tiver um menino, fique alegre. Se tiver uma menina, fique triste. Outros rabinos já diziam, olha, você não ensina a palavra para a mulher não, tá? Não ensina não. Isso é direito só de um homem. E ainda outros diziam, olha, não cumprimente uma mulher em público, nem a sua esposa. E está nesse contexto aqui, que o texto nos diz que os discípulos meio que ficam chocados quando vem Jesus conversando com a mulher. E há mais detalhes no texto, que além de mulher, ela era samaritana. Existia uma rivalidade entre judeus e samaritanos. Há uma suposição de que essa rivalidade se originou na época da reconstrução do templo, com Neemias e Esdras. Na época de Neemias, havia um governador samaritano chamado Sambalate, que ele provocou oposição à reconstrução do templo. A gente vai lembrar aqui que existia Davi, Salomão, Roboão, filho de Davi. No tempo de Roboão, os reinos se dividem em reino do sul e reino do norte. Os samaritanos são do reino do norte. O reino do norte foi desfeito, foi para cativeiro babilônico, foi para cativeiro promovido pelos assírios, antes do reino do sul. Então, quando os assírios invadiram as tribos do norte, o que os assírios fizeram? Espalharam aqueles hebreus que habitavam ali e enviaram povos de fora, povos estrangeiros. Houve uma miscigenação entre os hebreus que ficaram em Samaria com aqueles povos. Tempos depois, as tribos do sul vão para cativeiro. Quando Neemias e Esdras retornam, já tinha rolado muita coisa naquela região. Então, naquela região havia um governador chamado Sambalate, que ele promoveu uma espécie de perseguição para evitar a reconstrução do templo.
Então, muitos supõem que a rivalidade entre samaritanos e judeus tenha vindo daí. O fato é que havia uma rivalidade tremenda entre judeus e samaritanos. Então, vamos recapitular. Era uma mulher, havia todo um contexto social que reprimia as mulheres, que colocava um peso muito grande nas costas das mulheres. Era samaritana e havia um outro detalhe na história. Era uma samaritana mal afamada. Porque as mulheres, quando saíam para ir ao poço, elas iam em bando. Elas não iam sozinhas. Aquela mulher foi no horário alternativo. Ou seja, ela não queria ter contenda, ter BO com as outras mulheres. E a gente consegue vislumbrar o que esse contexto quer dizer quando Jesus pergunta a ela: cadê o seu marido? Ah, eu não tenho. Você disse bem, você teve 5. E o homem com o qual você mantém relação agora não é seu marido. Então dá para entender o contexto. E aí a gente aprende uma outra lição. Aquela mulher tinha muitos maridos porque ela tinha sede de conexão verdadeira, de comunhão. Irmãos, toda fricção de corpos, no fundo, é desejo de tocar naquele que é o verbo da vida. Toda pessoa que tem uma sexualidade desordenada, no fundo, isso é desejo de comunhão profunda, verdadeira, de intimidade. Só que a pessoa está tentando matar a sede na fonte errada. No fundo, isso é sede de intimidade, é de água da vida. E essa água só Cristo pode dar. Eu volto a repetir, no fundo, toda ficção de corpos, toda sexualidade desordenada é desejo de comunhão, de intimidade profunda. E esse desejo só será satisfeito quando você e eu, quando nós tocarmos no corpo daquele que é o verbo da vida. E há um outro símbolo maravilhoso e lindo nesse texto, que é o do templo. A mulher, ela desvia a conversa. Lá pelas tantas ela fala assim: ó Jesus, as pessoas dizem que os judeus dizem que o lugar da adoração é lá no templo, mas nós adoramos aqui no monte, no templo que há no Monte Gerizim. Aí Jesus fala: olha, haverá um tempo, e na verdade esse tempo já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O que Jesus está querendo dizer com esse texto? Que as pessoas que o recebem, que o acolhem, elas se tornam, como diz a Bíblia, a mensagem, elas se tornam um poço artesiano de vida interior. Quem acolhe Jesus, quem recebe Jesus, ele se torna uma fonte de água viva, porque a água viva começa a habitar dentro dele, que é o próprio Jesus. Se Jesus habita em você, você é uma fonte de água viva. Se tornando uma fonte de água viva, você também se torna um templo vivo. Quem é templo vivo, adora em espírito e em verdade. Não precisa de um espaço físico para adorar. A vida de quem é templo vivo é adoração. Nas atividades do cotidiano, limpando a casa, cuidando de um filho, executando seu labor, sua atividade profissional, seja num consultório médico, seja num escritório de contabilidade, seja numa empresa, no TI, seja dando aula, seja fazendo um projeto de engenharia, fazendo uma peça judicial, uma defesa judicial. Ali é o lugar onde habita um templo vivo, e esse templo vivo pode adorar a Deus em espírito e em verdade. Quando nós temos essa fonte de vida interior em nós nos tornamos também templos vivos. E ao nos tornar templos vivos, nós nos tornamos missionários. Porque a vida, ela gera vida. Assim como o amor é expansivo, o amor não se contém. A vida, ela espalha a vida. A vida não se retém. Porque ela é água. Água parada gera morte. Água parada, ela apodrece. Gera mosquito da dengue e outras enfermidades. A água tem que ter fluxo, a água tem que ter movimento, a água tem que viver, a água tem que gerar vida. Nós somos fonte de águas vivas. Nós não podemos, por assim dizer, parar. Não permitir que a água viva flua em nós. Você e eu, se nós temos Jesus, nós somos fonte de água viva e templo vivo. Por isso que nós podemos adorá-lo em qualquer lugar. É óbvio, irmãos, que nós gostamos de um templo
uma estética bonita. Nós aqui nessa igreja, nós gostamos de arte. Por isso que há quadros, há pinturas, nós valorizamos isso, porque isso é uma maneira de expressar a beleza, e o próprio Deus é o Criador da beleza, é uma maneira de revelar a glória dele e usar os dons que ele nos deu. Mas nós temos a perfeita consciência de que não são essas pinturas, esses desenhos que significam que Deus está aqui. Significa que Deus está aqui porque nós estamos aqui, porque Ele habita em nós. Nós somos os templos vivos, e quando templos vivos se reúnem com o propósito de adorá-lo, a glória dele se manifesta. Caminhando para o final, meus irmãos, eu quero dizer que a vida é a arte do encontro, de fato é. Há encontros que são mais importantes que outros? Sim, há encontros que são mais importantes que outros. Mas se há uma pessoa que nós temos que encontrá-la diariamente, essa pessoa se chama Jesus Cristo. Porque só Ele pode matar a nossa sede de vida. Só Ele. Não procure matar sua sede de vida na fonte errada. Senão, é irônico a história que eu vou contar agora, que é uma história literal, mas simbolicamente acontece com muitas pessoas. Recentemente saiu um noticiário aí de pescadores, se não me engano, eram da Bahia, que se perderam no alto mar, foram parar aqui no interior do estado. E um deles morreu de sede. Estavam no mar, ou seja, num ambiente cheio de água, e um morreu de sede, porque aquela água não podia matar a sede dele. Espiritualmente isso acontece com muitas pessoas. Muitas pessoas vão na fonte errada matar sua sede. Isso não vai dar certo. Isso é caminho de morte. Mas o Deus da vida, Ele está aqui, e Ele está dizendo para você, esta igreja, nesta manhã, é o poço de Jacó. Porque Jesus está aqui. E Ele está dizendo para você, só eu tenho fonte de água viva. Deixa eu matar sua sede. Porque a iniciativa parte de Jesus. No encontro entre Jesus e a samaritana, foi Jesus que puxou a conversa. Não foi ela. Foi Jesus que tomou a iniciativa. Porque é isso que Ele faz. Ele dá o primeiro passo. Ele deu o primeiro passo te trazendo aqui. Ele deu o primeiro passo, trazendo essa mensagem para você ouvir, e Ele está dando o primeiro passo através do Espírito Santo sussurrando no seu ouvido. Eu tenho uma fonte de água viva. Você está no lugar certo, você está no poço de Jacó. Permita que eu sacie a sua sede de significado, de propósito, para que assim você se torne um templo vivo. Sendo fonte de água viva e templo vivo, você vai espalhar a vida aonde você estiver. Que Deus possa nos abençoar, meus irmãos. Que nós possamos ter essa consciência de que nós já temos aquele que mata a nossa sede. Ele se chama Jesus. Que Deus em Cristo possa nos abençoar. Amém.